chegámos à terceira e última parte do nosso programa, onde estamos com a advogada Inês Ucha. Inês, estamos aqui a comparar estas duas vertentes de habitação na parte do PRR. Eu queria também destacar este plano que agora chega a Portugal e à Europa, digamos assim, mas também é uma exigência quer para o vosso trabalho, quer para as empresas. Que balanço faz desta execução? O governo agora tem uma ambição de 32% até ao final do ano. Acha Uhum. viável? O PRR tem aqui características de facto, por si só, sem ser condicionadas pelas circunstâncias que agora vivemos, nomeadamente a guerra e tudo o que tem vindo a acontecer em termos de inflação e de aumento de preços geral e especificamente no setor da construção, já eram difíceis por si só, porque no fundo nós temos aqui um plano que pretende ser uma reação pós-Covid e uma ajuda rápida e eficaz às economias, mas ao mesmo tempo houve aqui uma decisão de focar este investimento muito em aspectos estruturais do país, decisão que só deve ser aplaudida, mas que requer um ciclo de investimento que não é rápido. Quem acompanha estas matérias sabe que qualquer investimento que passe efetivamente pela realização de empreitadas e que acaba por ser aqui o ponto final, quer da parte das infraestruturas, quer da parte da habitação, tem um ciclo longo, tem um ciclo de facto muito comprido que passa por termos de contratar o projeto, portanto a entidade pública tem de lançar um concurso para contratar o projetista tem de realizar o projeto, esse projeto depois tem de ser revisto, na maior parte dos casos, acima de um determinado valor, e depois a seguir com esse projeto vai-se lançar um novo concurso de empreitada, que tem toda a sua tramitação, relembrar que em todos estes concursos pode haver litigância, portanto, todos estes tempos estimados, em muitos dos casos, não são cumpridos, e depois vai ter que haver a execução de uma empreitada. E, Já portanto, assumindo que não há litigância, mesmo assim a jornada é longa. a jornada é muito longa. Nós estamos em 2023 e a execução até 2026, neste momento, de facto, requer medidas de aceleração bastante grandes. Havia aqui uma esperança em relação à questão da concessão-construção. Conceição Construção é aqui uma figura muito demonizada, porque historicamente ficou muito associada a empreitadas em que houve derrapagens de custos. Neste momento, os instrumentos que existem de controle financeiro de qualquer contrato público não têm nada a ver com o que existia há décadas atrás e, portanto, esta demonização é um bocadinho injusta e É um acabou fantasma do passado que ainda assola. é um bocadinho, e acabou por condicionar esta solução final, que acabou por ser consagrada agora nesta revisão das medidas especiais e que acabou por ser um bocadinho um híbrido. No fundo, havia uma lógica de que a concessão-construção deve servir para projetos complexos, para projetos grandes, de grande dimensão. Isso já era um bocadinho o que decorria do regime geral da concessão-construção que está consagrado no Código, e aqui havia que criar um caminho de acesso destes grandes investimentos do PRR a esta figura, também porque, mas não só, permite, em termos procedimentais, no fundo, poupar o tempo de um concurso, porque, no fundo, contratar-se-ia num único concurso a concessão e a construção. Ora, com esta redação final que acabou por vingar, em que veio-se exigir que este concurso seja instruído desde logo com um estudo prévio, a maior parte das entidades adjudicantes vão ter que lançar um concurso para ter este estudo prévio. Poucas serão aquelas que têm condições internamente para desenvolver este estudo prévio. E, portanto, em termos de capacidade de aumentar a celeridade procedimental, parece-nos que não foi bem conseguido. Fica também por explorar. Diga, diga. Diga, sem problema. Queria só perceber se nos podia dizer, há pouco mencionava a questão das autarquias, exemplos de câmaras que têm estado a apoiar nesse sentido de acelerar este processo e também dotar aqui de algum conhecimento técnico sobre estes temas. Nós temos estado aqui em várias frentes, em vários estados diferentes, consoante o momento em que arrancámos, mas temos estado a apoiar a área metropolitana de Lisboa, a comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo, enfim, eh, em processos, sobretudo, de agregação de compra ao nível dos projetos, portanto, desta primeira fase, que é a contratação de projetos. Estes projetos, além da complexidade normal dos processos de contratação pública,
estão sujeitos a uma série de regras, até do ponto de vista energético, ou seja, estes projetistas vão estar sujeitos aqui a um espartilho bastante apertado e isso vem complexificar ainda mais a contratação pública dos mesmos. E, portanto, o trabalho que temos estado a desenvolver é, no fundo, dar ferramentas a estes municípios para que, de um modo mais ágil, consigam fazer esta contratação, diga-se, fora do que são as medidas especiais de contratação, portanto, usando os procedimentos que já existiam no código e que ainda assim estão a conseguir, felizmente, produzir frutos no sentido de acelerar esta capacidade de execução. No final do dia, o vosso trabalho realmente sofreu aqui um volume, de trabalho, passa a redundância, maior por causa de não necessariamente estas medidas, mas também do PRR em si, ou seja, como é que neste momento quantos advogados é que tem a vossa equipa de direito público, e se realmente estão em full mode? Neste momento estamos num momento de crescimento que creio que ainda não acabou. Somos cerca de 8 advogados no departamento. Temos acompanhado, temos muitos temas PRR em várias vertentes. Quer já no acompanhamento, felizmente, de execução de empreitadas e de fazer assessoria jurídica à execução de empreitadas grandes de infraestruturas, quer nesta parte mais inicial da assessoria à contratação de projetos. E claramente, sim, eu acho que foi uma oportunidade, o PRR, uma oportunidade geral para as empresas e também para o setor da advocacia, porque claramente há aqui uma necessidade muito grande, quer das entidades adjudicantes, quer dos concorrentes, de se munirem das melhores armas jurídicas para obter os melhores resultados. E acho que face à grandeza do que existe para executar, ninguém tem dúvidas se muitas vezes o trabalho do advogado é um bocadinho relegado para o último lugar. Eu acho que este volume, esta dimensão e um bocadinho o medo que este tema traz tem feito com que, de facto, desta vez pense que os advogados não estão a ficar para o último lugar e os serviços jurídicos estão a ser valorizados enquanto mais uma ferramenta, a par de outras, que permitirá agilizar e avançar com a execução do PRR, sem dúvida. O Jornal Público noticiou recentemente que a alteração que aconteceu, mas no caso a 2021, criou, ao contrário do que até Belém previa, mais concorrência, ou seja, houve aqui menos ajustes diretos no primeiro semestre de 2022 face ao ano anterior. Acha que isto é uma tendência que se vai garantidamente verificar neste ano corrente? Eu acho que essa notícia baseava-se no segundo relatório da Comissão Independente. Acho que precisa de um bocadinho de contexto. Os ajustes diretos nas medidas especiais têm um âmbito de aplicação muito reduzido. No fundo, o que as medidas especiais vieram fazer foi aumentar o valor do chamado ajuste direto simplificado, que é aquele, enfim, ajuste direto mais simples, que não requer caderno de encargos e que é feito em cima de uma fatura, digamos assim, de forma muito, muito simplificada e que tem um valor residual e neste momento que aumentou até aos 15 mil euros. É evidente que neste panorama não é esta a necessidade de contratação que existe, ou seja, as medidas especiais não estão apontadas para as pequenas contratações, estão apontadas para as grandes contratações, portanto não é de surpreender que os ajustes diretos não tenham grande utilização. Também é feita ali no relatório, enfim, uma análise otimista sobre o aumento da utilização das medidas especiais, mas é fácil haver um aumento exponencial quando estamos a comparar com dados de facto muito, muito, muito reduzidos, que foram os do primeiro ano Pandemia. e em que de facto E houve da alteração da lei, claro. é fácil haver aumentos exponenciais quando falamos de valores muito baixos e, portanto, ainda estamos em valores muito baixos de utilização das medidas especiais de contratação. Parece-me que há aqui uma vontade por um lado, lutar um bocadinho pela sua aplicação. Como digo, acho que não produzirá os efeitos que foram, a menos que de facto recebam aqui alguma revisão profunda, não produzirão os efeitos pretendidos. Acho que era preciso muito mais do que mais ajustes diretos e mais consultas, era preciso mais mexer nos concursos, na forma como se podem lançar concursos. Há medidas extremamente simples que incompreensivelmente não saem, como sejam os concursos de prévia qualificação de empreitadas poderem ser lançados na fase de qualificação ainda sem o projeto estar concluído.
enfim, poder haver aqui uma lógica de sobreposição de fases, que nesta altura em que estamos, literalmente com os minutos contados, faria todo o sentido e não atacaria nenhum princípio jurídico que mereça ser defendido. O tema das formalidades, ou seja, mais do que criar formas de suprir as irregularidades, dispensar essas formalidades, ou seja, deixarmos de ter este menu de formalidades hipercomplexo que vale tanto para um procedimento pequeno como para um procedimento enorme e que é absolutamente cego nesse sentido e muito pesado. Acho que isso sim seriam medidas que contribuiriam para uma diminuição da litigância e para uma melhor execução dos fundos comunitários. Ideias que deixamos aqui para os nossos ouvintes e para quem direito. E é assim que termina também uma edição, mais uma de Falar Direito. Regressamos em breve, com muita pena minha não poderei acompanhar na próxima semana, mas garanto que haverá uma nova edição em breve. Resta-me desejar-lhe uma ótima semana e continuar a acompanhar as nossas notícias em jornaleconómico.pt.